A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma aula do Propaga e hoje nós iremos falar sobre a igreja e a cidade. Eu sou o professor Diego Ribeiro e estarei com vocês nessa matéria. O texto base que eu estarei usando para esta aula é o livro de Tim Keller, A Igreja Centrada. Então, se você puder ler este livro, vai te ajudar a te aprofundar neste assunto. Vamos para a aula? A cidade influencia o homem. Tim Keller, ele traz uma definição sobre cidade para que a gente possa iniciar. Biblicamente falando, a cidade não é nem hostil, nem romântica. A cidade tem natureza dupla, isso é, a humanidade é intensificada. Uma lupa que destaca o melhor e o pior do ser humano. A Bíblia retrata as cidades como lugares de perversão e de violência, mas também de refúgio e de paz. A forma como as pessoas vivem na cidade influencia a igreja, de forma direta e indireta. A vida na cidade tem as suas vantagens, como educação, trabalho, entretenimento, serviços. Os grandes centros urbanos recebem uma grande concentração de pessoas vinda do campo em busca dos seus sonhos. Além daquelas que nascem dentro da cidade. A vida urbana não é apenas flores. Os problemas são potencializados. A crise na segurança, na saúde, sem falar da desigualdade social e tantos outros problemas. Outra característica da cidade é a vida frenética. As pessoas estão sempre correndo de um lado para o outro. Não tem tempo para nada. Este é o contexto das grandes cidades. E observando esse contexto, nós como igreja precisamos dar uma resposta para esses dilemas, para esses problemas que surgem na cidade. Grande parte dos irmãos, observe, só frequenta os cultos do domingo por causa da correria, por causa da vida frenética. No que diz respeito à evangelização, as pessoas são mais desconfiadas. Elas estão em seus prédios, em suas casas, e dificilmente elas ficam na frente de casa, nos dando a oportunidade de evangelizar. Então, esses são alguns dilemas que estão presentes na cidade. E sem falar do estresse, da solidão, medo e vários outros problemas. A igreja deve responder para esses dilemas com o evangelho. Se por um lado existem características que dificultam a evangelização, também existem as oportunidades que encontramos na cidade. O evangelista deve estar pronto para, no momento oportuno, compartilhar a sua fé. A ideia é mostrar o diagnóstico presente na cidade e o remédio que é o Senhor Jesus Cristo. Reinhard Bonke disse assim: não pregar o evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Então, nós que desejamos alcançar as cidades, que estamos inseridos na cidade, precisamos levar em conta esses dilemas, esses problemas e também encontrar e estar pronto para as oportunidades que encontramos dentro dos grandes centros urbanos, na cidade. Eu vou falar sobre Jonas como um exemplo de um evangelista para a cidade. Jonas e a sua falta de compaixão para a cidade de Nínive. O profeta Jonas recebe um chamado de Deus para ir à cidade de Nínive, para pregar o juízo àquele povo. A sua resposta logo de início ao Senhor foi rejeitar o seu chamado. Ele não achava o povo merecedor da graça divina. Jonas tentou fugir para longe
da presença de Deus. Onde já se viu pregar para uma cidade pagã, cruel e que oprimia a Israel? Alguns comentaristas afirmam que Jonas não queria ir até Nínive por saber que Deus era misericordioso e que a vontade de Deus não era destruir a cidade, mas redimi-la caso ela se arrependesse dos seus pecados. Faltou ao profeta Jonas compaixão para olhar para a cidade com os olhos de Deus. Eu tenho plena certeza que na cidade que você mora, existem alguns grupos de pessoas que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter a mesma atitude de Jonas. Olhar para aquele grupo específico e dizer assim: esse povo não merece o Evangelho. Esse povo não é digno que a gente pregue o Evangelho para eles. Mas a pergunta é: será que nós também éramos dignos de receber o Evangelho, de que a graça de Deus nos alcançasse? Por que tentar fugir de algo que Deus nos empurra, está nos impulsionando para aquele grupo de pessoas? Então, na cidade, você vai encontrar vários grupos de pessoas, conhecidos como tribos, que na maioria das vezes a gente não concorda, que às vezes a gente até quer distância. Mas como igreja, precisamos dar uma resposta. Precisamos apresentar o Evangelho para essas pessoas. Essa atitude é de alguém que se sente superior. Eu sou bom. E os ninivitas são pecadores. Eles são maus. Jonas enxergou apenas o pecado dos outros, mas ignorou o seu egoísmo. Um cristão que não demonstra compaixão para as pessoas que estão perdidas em sua cidade sofrem da síndrome de Jonas. Eles não são merecedores da graça de Deus. Alguém que tem esse tipo de comportamento precisa conhecer a graça de Deus. O favor imerecido. Apenas quando entendemos a graça de Deus, percebemos quão pecador somos, que não temos do que se gloriar. Na verdade, compreendemos que somos devedores da graça. Então olhamos para todos com compaixão. Se Deus me amou, Ele pode amar qualquer pessoa. Que coisa maravilhosa! Se Deus me amou, Ele pode amar qualquer pessoa. Você sabe qual é o propósito da igreja estar presente na cidade? Permita lhe responder. Um dos propósitos da igreja estar inserida na cidade é para que ela se identifique. Guarde bem essa palavra. Se você tiver aí com papel e caneta, que eu lhe aconselho a separar uma caneta e um papel, anote isso. O propósito da igreja na cidade é se identificar com esta cidade, de tal ponto que ela possa servir para esta cidade de forma relevante e que responda para esses dilemas que estão inseridos naquela cidade. A igreja brasileira, durante muito tempo, usou um livro chamado Uma Igreja com Propósito, do autor Rick Warren, como livro base para afirmar a sua identidade e modelo. Se esqueceram apenas de um detalhe. A igreja de Saddleback está situada na Califórnia, nos Estados Unidos. A identidade e o modelo desta igreja talvez não se aplique à maioria das cidades aqui do Brasil. São contextos diferentes e realidades diferentes. A cidade da qual a igreja está inserida exerce influência sobre a nossa forma de ser igreja. É preciso ter identificação. Por exemplo, a música do sul do Brasil
é diferente da música do Nordeste. E tudo é Brasil. Mas a música que nós cantamos no Sul é diferente da música que os irmãos cantam lá no Nordeste. A cultura exerce influência, da qual a igreja vai precisar conhecer para servir de forma relevante. Nós, como brasileiros, gostamos muito de importar aquilo que vem lá dos Estados Unidos e trazer para cá. Aplicar em nossa igreja. O modelo, a forma, o jeito de ser igreja. Mas a pergunta é, será que vai dar certo? Lá na minha cidade, para você que não sabe, eu pastorei uma igreja lá em Quebrangulo, Agreste de Alagoas. Será que se eu pegar aquilo que está acontecendo, fluindo lá nos Estados Unidos, vai dar certo no Agreste de Alagoas? E a resposta é não. Porque vivemos momentos diferentes. A cultura é diferente. E se a igreja que eu pastoreio quiser dar uma resposta para a cidade a qual ela está inserida, nós precisamos conhecer a cultura, conhecer a forma que as pessoas vivem, a forma que as pessoas pensam. E através desse conhecimento, a gente pregar o evangelho para aquelas pessoas. Jonas não compreendeu que Deus ama a coroa da sua criação. De Gênesis e Apocalipse, Deus está dando à humanidade oportunidade de voltar para Ele. Tim Keller diz assim: as cidades têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar na Terra. Como não ser atraídos a essas massas humanas? Se nós interessarmos pelas mesmas coisas das quais Deus se interessa. Isso não significa que Deus não se preocupa com o campo, com a zona rural. Pelo contrário, o que o autor Tim Keller está dizendo é, como eu disse, que na cidade está a maior concentração de pessoas, de seres humanos. Então, como é que Deus não se preocuparia com a cidade, com as pessoas que estão ali inseridas? No livro de Jonas, capítulo 4, verso 10 e 11, Deus vai chamar a atenção de Jonas para a cidade de Nínive. Olha só o que é que Deus diz. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite desapareceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus estava dizendo: como você pode olhar para tantas pessoas perdidas e não ter compaixão delas? Esse é um motivo fundamental, porque as cidades são tão importantes em nossos dias. Deus estava dizendo para Jonas: como você pode se importar com uma árvore? Mais do que 120 mil pessoas. Ainda hoje, o Senhor faz essa mesma pergunta para mim e para você. Como podemos se importar mais com coisas do que com as pessoas que estão morrendo sem conhecer a Jesus? Aquilo que move o coração de Deus deve mover o seu coração. Se o coração de Deus é movido por amor para com a coroa da sua criação, eu e você precisamos também amar a cidade. Coloquei aqui algumas considerações. Cada cidade, em particular, tem a sua cultura. Isso é, pensamento, comportamento e forma como enxerga a vida. Essa cultura vai trazer consigo pecados mais evidentes, em consequência da forma como aquelas pessoas vivem. Esse contexto cultural causará uma série de dificuldades
e, ao mesmo tempo, oportunidades no que diz respeito à pregação do Evangelho. Eu tenho certeza que a cidade que eu moro hoje é diferente da sua cidade. E a sua cidade existe, como eu disse no começo, um grupo específico de pessoas, um tipo de pecado que é mais evidente, um sofrimento que fala mais alto na sua cidade, e nós precisamos encontrar as oportunidades para alcançar esse grupo de pessoa específico. Segundo, o evangelismo na cidade exige esforço para descobrir a maneira mais eficiente de comunicar a Bíblia. Terceira consideração, potencialmente, a cidade é o lugar onde as pessoas mais podem ser alcançadas. Então, fica ligado aí na tua cidade, porque Deus quer usar você na sua cidade. E em cada ponto, eu vou trazer um caso para compartilhar com você. Nós temos um trabalho de missão urbana chamado Viver por Ti. No mês de setembro, existe o Setembro Amarelo, que trabalha com conscientização e no combate ao suicídio. Eu estava pensando o que fazer em 2019, antes da pandemia, e estava justamente no mês de setembro. E eu pensando o que a gente poderia fazer como uma ação para evangelizar no centro da cidade do Recife, em Pernambuco. E a gente teve uma ideia. Vamos para a rua, o centro da cidade, a rua mais movimentada, e vamos abordar as pessoas com uma mensagem de esperança e de vida. E a gente foi. Detalhe, isso era meio-dia. Meio-dia. E a gente lá evangelizando. E o sol quente. A gente levou placa, a gente levou água para oferecer às pessoas que estava muito quente, tocando louvores. E o mais interessante é que a gente encontrou pessoas que tinham perdido seu filho naquela semana. A gente encontrou pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam sofrendo, e a gente começou a falar de Jesus para aquelas pessoas. A gente aproveitou o Setembro Amarelo para falar do amor de Deus. Naquele dia teve conversões, reconciliações, e o nome do Senhor foi glorificado. Pessoas que estavam assim no mercado, pessoas que estavam andando no centro, tiraram foto, filmaram, e isso trouxe glória para o Senhor, porque a igreja estava ali presente. A gente não falava o nome da nossa igreja, a gente tinha pessoas batistas, assembleianas, pentecostais, tradicionais, todas movidas pela causa do Senhor. Então, eu te convido a estar atento para aquilo que está acontecendo na sua cidade, para os dilemas, o sofrimento, as dores da tua cidade. E Deus vai te dar uma direção para que você possa alcançar a sua cidade. Segunda coisa, o homem influencia a cidade. A tentativa de Jonas em fugir do chamado de Deus para a cidade falhou. Após ser engolido pelo grande peixe, pois o chamado de Deus é irrevogável, não tem como correr, não tem como rejeitar. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai trazer paz. O medo, a vergonha, a falta de empatia, pois o chamado de Deus é irrevogável. Você não tem como rejeitar, você não tem como ficar de braços cruzados quando Deus te chama para alcançar a sua cidade ou qualquer outro lugar que seja. Assim aconteceu com Jonas. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai nos trazer paz. Às vezes, a gente vai fazer a vontade de Deus com medo, com vergonha, ou vai até para um lugar que a gente não gostaria de ir. O maior exemplo disso é o profeta Jonas. Era a vontade de Deus
Mas a vontade de Deus não trouxe paz para Jonas, trouxe guerra. Só quando ele começou a fazer a vontade de Deus, ele teve paz. Até uma paz momentânea. Porque quando ele viu o povo se convertendo, acho que é um dos únicos pregadores que prega para o povo se arrepende, se converte e ele fica com raiva, fica chateado. Jonas obedeceu a ordem de Deus e foi até a cidade de Nínive. Jonas atende o seu chamado para a cidade. Os profetas, antes de Jonas, eram levantados por Deus e enviados ao próprio povo para chamá-los ao arrependimento. Se você observar na Bíblia, os profetas, eles eram chamados por Deus para trazer uma palavra, uma direção, um conserto para o próprio povo. Eles não iam para fora. O único profeta que foi pregar além do povo de Deus foi o profeta Jonas. Deus envia o profeta para pregar o arrependimento, o juízo para o povo de Nínive, como a gente já disse aqui, uma nação pagã, cruel, inimiga de Israel. A estratégia mudou. Deus envia Jonas para evangelizar a cidade de Nínive. Para cada pessoa, Deus tem um chamado específico. Em cada tempo, Deus usa as ferramentas específicas para alcançar a geração da qual aquela pessoa está inserida. Jonas foi chamado por Deus para pregar a uma cidade inteira. Em Nínive, Jonas proclama o juízo de Deus. Daqui a 40 dias, a cidade será destruída. Para a surpresa de Jonas, que esperava o povo ser destruído, os habitantes de Nínive creram em Deus, jejuaram e se arrependeram dos seus pecados. Em resposta, o Senhor não destruiu a cidade. Em sua misericórdia, Deus ofereceu uma nova oportunidade. Aqueles que desejam servir a cidade devem aprender a amar a cidade. Deus ensinou ao profeta que ele deveria amar as pessoas independente de quem elas são ou do que elas fazem. Eu vou repetir mais uma vez para que fique gravado na nossa cabeça. Em nossa cidade, ou até em nossa rua, sempre vai ter um vizinho chato. Vai ter um grupo de pessoas que a gente não se identifica. Mas sabe qual é o chamado de Deus para nós? Amar aquele grupo de pessoas. Amar o vizinho chato. Porque se Deus ama aquela pessoa, por que eu não vou amar aquela pessoa? Então, nós precisamos entender que nós precisamos amar a cidade da qual nós estamos inseridos. Precisamos amar aquelas pessoas. Precisamos olhar para o sofrimento, olhar para os dilemas e, como igreja, dar uma resposta. Como igreja, pensar como é que a gente pode servir aquelas pessoas para que o nome do Senhor possa ser glorificado. A cidade de Nínive era desonesta, arrogante e impiedosa. Mas Deus estava dizendo: eu amo as pessoas daquela cidade. E você, Jonas, é o profeta que eu vou usar para este povo. A gente precisa estar tão atento à voz de Deus, porque existem grupos de pessoas dentro da nossa cidade que Deus quer nos usar para aquelas pessoas. Quando eu estudava, eu fiz um curso de administração, existiam 3 grupos de pessoas naquele curso. Existiam os não crentes, existiam os crentes mais tradicionais e os crentes mais modernos. Eu não me enquadrava nem nos modernos, nem nos tradicionais. Então, eu fazia companhia
com aquelas pessoas que não eram crentes. E toda vez que tinha um intervalo, aquelas pessoas se reuniam no pátio e eu ficava lá com eles. E eu ouvia as conversas, as aventuras e conversava com eles ali. Depois que acabou o curso, uma daquelas jovens, falando comigo na rede social, ela disse assim: Diego, tu é o cara mais doido que eu conheço. E eu falei assim, ela tem amigo do cabelo vermelho, do cabelo azul. Ela tem amigo que passa a noite bebendo. Ela tem amigo festeiro. E ela acha que eu sou o mais doido. E aquilo para mim foi um elogio. Porque eu pensei assim, eu consegui o respeito de quem não é crente. Eu consegui influenciar pessoas que são avessas ao evangelho. Porque naquela época, a moda era emo. Cabelinho de franjinha, né? Calça preta, camisa preta, sapato colorido. Aquele pessoal que se cortava, era deprimente. E eu estava ali falando de Jesus. Falando de Jesus. E isso foi tão intenso, porque na sala de aula, os crentes mais tradicionais me olhavam como alguém que estava fazendo algo diferente, alcançando pessoas diferentes, e os crentes mais modernos olhavam e diziam assim, a gente também pode fazer isso. Então, vai ter pessoas no trabalho, na universidade, no nosso bairro, que talvez a gente tenha medo, não se identifique. Mas como Deus disse para Jonas, eu acredito que Ele fala também para você, fala para mim, eu amo esse povo. E eu vou usar você para alcançar esse povo. Eu vou usar você para que eles conheçam o meu amor, a partir do teu amor, a partir da tua vida. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Esse merece, aquele não merece. Esse grupo de pessoas não é digno do amor de Deus. Já aquele é mais agradável. Jonas, nós não estamos assentados na recepção do céu, como secretários de Deus, autorizando ou proibindo pessoas entrarem no céu. Não foi para isso que Deus nos chamou. Somos pecadores carentes da graça de Deus. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É nossa missão anunciar a verdade a todos os homens. É nossa missão. Você está disposto a influenciar a sua cidade? Exercer influência sobre a cidade é inspirar as pessoas, a cultura, com o Evangelho, com o objetivo de confrontar, redimir e inspirar a uma mudança de pensamento e de atitude. A comunicação do Evangelho, nesse contexto, está associada à compreensão cultural do povo que desejamos alcançar. Então, se nós estamos dispostos a influenciar a nossa cidade, a gente precisa começar a entender como aquelas pessoas se comportam, como elas vivem. Normalmente, a gente não é crente e a gente é o boa praça. Fala com todo mundo, brinca com todo mundo, é uma pessoa dinâmica. Aí quando se converte, parece que a gente perde a educação. Parece que a gente fica uma pessoa chata. Chupou limão. Passa pelas pessoas que outrora a gente falava, mas agora a gente nem cumprimenta mais. Bom dia, boa tarde. Dona Maria, tudo bem? Parece que agora a gente desaprendeu as boas maneiras. Só que na campanha evangelizadora, no impacto evangelístico, na ação missionária, como você chama aí na sua cidade, a gente está lá. Jesus te ama. Oxente.
Jesus me ama, mas será que você me ama? Jesus se importa com você. Tá, eu sei. Mas se você se importa comigo? Porque você passa por aqui e não fala comigo, não me cumprimenta. Então nós precisamos começar a entender que o Evangelho precisa ser pregado. Mas ele não é só pregado com palavras no dia do evangelismo. Porque nós somos chamados para anunciar a verdade a todos os homens. Seja de forma oral, mas com a nossa vida, com o nosso testemunho, a gente ganha o direito de ser ouvido. O direito daquela pessoa parar e dizer assim, eu quero ouvir você. Você é uma pessoa do bem, você fala comigo. Eu tenho um amigo, que ele é missionário, ele veio lá de Guiné-Bissau, e ele foi fazer missões em Mossoró, Rio Grande do Norte. E ele passou um dia por um bar. E as pessoas estavam ali bebendo, se embriagando. E um dia que ele passou, um dos rapazes que estavam ali disse assim, missionário fulano, vem aqui, senta aqui com a gente, toma uma. E ele fez assim, e agora? O que é que eu faço? Ele foi até aquele grupo de pessoas, se sentou na mesa do bar, pediu uma Coca-Cola, tomou e falou de Jesus dentro do bar. As pessoas bebendo pararam para ouvir, porque ele ganhou o direito de ser ouvido. Muitas vezes a gente não consegue influenciar a nossa cidade porque a gente não tem o direito para ser ouvido. Então, que a partir de hoje você possa entender que influenciar uma cidade é inspirar, é redimir, é alcançar aquelas pessoas com uma pregação do Evangelho prática e não apenas teórica, não apenas um conjunto de palavras bonitas, decoradas, de textos que na maioria das vezes você não se compromete com aquilo que está sendo falado, mas que a partir de hoje você possa entender que para influenciar aquele grupo de pessoas que você deseja alcançar, você precisa se identificar. E não é você viver como aquelas pessoas, pensar da mesma forma, mas é entender a forma que elas pensam. É compreender por que elas fazem o que fazem. A igreja deve ter a sensibilidade de evangelizar de forma que aqueles que vão ouvir entendam a mensagem do Evangelho. Caso contrário, a nossa mensagem não vai exercer influência alguma. O que você está querendo dizer com essas palavras? Particularmente, eu gosto muito de chamar o homem de varão. É uma linguagem nossa. O crentez. E aí, varão, Jesus te ama. Se tu não entregar tua vida para Jesus, e a gente começa a falar de forma que aquelas pessoas não entendem, não compreendem o nosso linguajar. Se eu quero alcançar aquela pessoa, eu preciso que ela me entenda. Estava conversando com um missionário angolano, ele falou assim para mim, pastor Diego, a gente foi evangelizar em uma aldeia aqui de Angola. E enquanto a gente estava falando aquela pregação bonita sobre Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus deu o seu filho, eu perguntei assim, qual pai não daria a sua vida em prol do seu filho? E um ancião levantou a mão e disse assim, eu não morreria pelo meu filho. Cada um morra por si. Ele disse que quebrou o raciocínio dele. Ele não soube mais o que pregar. Ele não soube mais como apresentar o Evangelho. Porque quebrou a ideia do pai de amor. Quebrou a ideia da paternidade. Quebrou a ideia de Deus como aquele que oferece seu filho para salvar o mundo. Então nós precisamos ter sensibilidade
para entender a forma que as pessoas pensam e tentar trazer o Evangelho para elas de forma que elas possam entender, compreender. A mensagem pode ser bíblica, centrada em Cristo, mas se não tiver identificação com a cultura que desejamos alcançar, nossas palavras não surgirão efeito algum, serão irrelevantes. Se o objetivo é influenciar a cidade, é nossa obrigação conhecer hábitos, costumes, forma de pensar e crença. A partir desse estudo, a igreja conseguirá responder às demandas de forma eficaz, aplicando o Evangelho aos problemas sociais e culturais, sem mudar o conteúdo. Eu me lembrei de outro testemunho. A gente estava evangelizando no sertão e batemos em uma porta. Uma senhora veio e disse assim, é os crentes? A gente disse, é. Ela falou assim, então vão embora, eu não gosto de crente. E eu perguntei assim, mas por que a senhora não gosta de crente? Ela disse, porque eu sou católica e vocês não gostam de Maria. Aí eu falei, Maria, a mãe de Jesus? Eu amo Maria. Ela disse, é verdade? Eu disse, é, eu amo Maria. Ela disse, então entre. E abriu a porta. E a gente começou a conversar sobre Maria, e a gente começou a falar de Jesus, e o Evangelho alcançou aquela mulher. Então nós precisamos entender hábitos, costumes, forma de pensar e crença. A igreja não deve ser apenas um monumento no bairro. Que igreja bonita, que templo lindo. Vamos tirar uma foto naquela igreja, porque eu acho muito bonita aquela fachada. O cartão postal da cidade, onde as pessoas param para contemplar a beleza. A igreja precisa ser um movimento de Deus na cidade. Eu gosto muito de templos com estilo gótico, aqueles templos católicos mais antigos, eu gosto muito. Toda a cidade do interior que eu vou, eu gosto de ir para ver a cidade, a igreja daquela cidade. Geralmente é no centro da cidade e em um lugar alto. Eu gosto de ver. Mas nós não podemos ser um monumento, um cartão postal da nossa cidade. Precisamos ser um movimento de Deus na cidade da qual estamos inseridos. Um local de milagres, onde as vidas são transformadas. Somos pedras vivas numa casa espiritual. Na cidade já existem prédios bonitos, históricos. Ela não precisa de mais um. Nós somos templos vivos. Nós somos a casa de Deus, onde Deus habita, onde Deus está inserido, onde Deus está operando. Nós precisamos entender a nossa identidade como igreja. Você tem uma visão clara de Deus para a sua cidade ou bairro? O que é que você pensa em relação ao que a cidade precisa? O que a cidade necessita? O que é que você imagina? Qual solução você poderia apresentar? Deixa eu te fazer algumas perguntas nesse momento. O que acontece em sua cidade ou bairro que entristece o coração de Deus? E que necessita de uma resposta urgente da igreja? Faça uma lista das mudanças que você gostaria de ver em sua cidade nos próximos anos. Quais práticas você pode adotar para que a igreja comece a atender e entender como ela pode atuar na cidade? A missão do século XXI será ganha ou perdida na batalha pela alma das grandes cidades. Alguns missiólogos estão chamando as cidades de nova fronteira, exortando a igreja contemporânea a reconhecer a importância da missão urbana. Quem disse isso foi Alcimar Santos.
E como eu disse, eu vou trazer mais um caso. Esse, na verdade, são 2 casos. Como a gente está falando de sensibilidade para pregar. O homem influencia a cidade. Esse caso que eu vou trazer agora, um amigo meu estava se formando na universidade e ele falou assim, Diego, vamos lá para a universidade evangelizar hoje? E eu falei assim, beleza, vou chamar mais um amigo meu e a gente vai. Fomos em 3. Um amigo meu com violão, eu e meu outro amigo que estudava lá. A gente ficou na frente, a gente não entrou. Não tinha nem um lugar para pregar, não tinha um lugar assim legal, mas a gente encontrou um concreto desse tamanho. Aí a gente, como bom pentecostal, subiu em cima do concreto e começou a gritar. Começou a abordar as pessoas, os 2, e eu gritando em cima do concreto. E a gente percebeu que ninguém estava olhando, ninguém estava fazendo nada. Ninguém se importou. Aí meu amigo disse assim, Diego, eu tenho uma ideia. Eu falei assim, qual ideia? Eu vou tocar aqui Salomão do Reggae. Baseado em quê? Eu falei assim, a gente já está aqui, vamos ver o que é que dá. E ele começou a tocar reggae, Salomão do Reggae. Baseado em quê? E aí o pessoal passava e começava a olhar. Achou interessante. As pessoas começaram a parar. Meu amigo tem um Black Power assim, bem grandão. A cordinha dele do violão era do reggae. E ele tocando reggae. As pessoas não sabiam se era evangélico, se não era. E começaram a parar. Se aglomerar. Aí eu dizia, para. Quando ele parava, aí eu ia lá e dava uma palavrinha bem rápida. E a gente começou a fazer isso e percebeu que estava dando certo. Aí eu me empolguei. Subi no concreto de novo e comecei a pregar. Aí eu comecei a falar de Dostoiévski, o vazio da alma. Comecei a falar de coisas da cabeça, de psicologia. Comecei a falar de um monte de coisa. Aí eu parei e fiz assim, meu Deus, o que eu estou falando aqui? Porque eu estou na frente de uma universidade. Esse pessoal sabe mais do que eu. Eles têm mais conteúdo do que eu posso ter. Se eu falar qualquer besteira aqui, eles vão me corrigir. Eles vão me confrontar. E naquela hora eu parei e disse, vou ficar só com aquilo que eu conheço. Só com a palavra de Deus. E aí eu parei de falar aquelas coisas que eu estava falando e comecei a falar só do Evangelho. E aí, 2 coisas me marcou. A primeira coisa, a gente ia evangelizar as pessoas que estavam paradas em grupo, elas não atendiam a gente. Elas rejeitavam a nossa pregação. Outro, foram 2 jovens que passaram e compraram água mineral e entregaram para a gente. E disseram assim, continua pregando. Obrigado por vocês estarem aqui. Aí eu falei assim, você é evangélica? Não sou católica. As 2 jovens que deram água para a gente não eram evangélicas. Mas elas ficaram felizes porque a gente estava ali pregando. Então, eu quero trazer esse primeiro caso porque eu comecei a falar uma coisa que eu não entendia, que eu tinha dúvida, eu não tinha tanta certeza, e eu fiquei com medo e eu achei melhor parar, não ir por esse caminho, porque eu poderia me complicar. O outro caso é um evangelismo que a gente fez no dia que foi o Congresso dos Jovens na nossa igreja, lá em Recife, e a gente achou por bem fazer a abertura do congresso no meio da rua. Levamos 60 jovens, todos fardados, para uma praça onde tinha muito drogado, muito bêbado, e a gente fez assim, vamos se separar, abordem pessoas, evangelizem ela, e depois a gente se reúne novamente na praça. Só que esses jovens nunca saíram para evangelizar. Esses jovens, eles não tinham experiência, não estavam ali aptos para fazer aquilo. E o clima ali era muito pesado. Aquelas pessoas começaram a enrolar, a se aproveitar da situação. Eu disse, não dá para fazer isso. Corri, chamei todo mundo, voltamos para a praça, reunimos as pessoas na praça, e a gente começou a evangelizar. Elas fizeram 2 filas e eu falando. E uma mulher me interrompendo. Eu falando e uma pessoa me interrompendo. Aí eu falei assim, cala a boca, agora é a minha vez de falar.
E o rapaz fez assim, ei, deixa o pastor falar, é a vez dele de falar agora. Se você perguntasse para mim, você faria isso de novo? Eu vou dizer para você, eu não sei. Eu não sei que coragem foi aquela que eu tive de falar aquilo. E naquele tom de voz. Porque as pessoas estavam embriagadas e drogadas. Mas naquela hora foi a forma que eu entendi que eu precisava chamar a atenção e botar ordem ali naquele momento para poder falar. Mas se você perguntar para mim assim, se eu normalmente faria aquilo, eu não sei se eu faria aquilo. Foi uma coisa do momento e que deu certo. Então, o que é que eu estou falando com isso? O que é que eu quero trazer de ensinamento? Na primeira situação, no primeiro caso, eu estava na frente de uma universidade, tentando falar algo que as pessoas estão estudando lá por 4 a 5 anos. Elas eram especialistas. Na outra, eu estava em uma praça com pessoas embriagadas e drogadas. Então, a forma de apresentar o Evangelho é diferente. A sensibilidade para falar para aquelas pessoas e alcançar elas com o Evangelho são diferentes. O Evangelho que eu estava pregando em frente à universidade não poderia ser o Evangelho que eu estava pregando para as pessoas em situação de rua. Então você precisa entender cada situação, cada grupo de pessoas da sua cidade, e os 2 casos eram em Recife. Então, em nossa cidade, teremos pessoas de várias tribos e que nós precisamos alcançá-las com o Evangelho e o Evangelho que elas possam compreender, entender. Romanos capítulo 1, verso 16, vai dizer assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Para influenciar, eu preciso conhecer. Conhecer o quê? O Evangelho. O Evangelho tem a sua origem em Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seu alcance é universal, judeu quanto gentio. Eu preciso ter sido alcançado pelo Evangelho. O Evangelho primeiro transforma a minha vida, depois transforma outras vidas através da minha vida. Só depois de experimentar o Evangelho, eu posso compartilhar o Evangelho. Ser usado por Deus para implantar a cultura do céu. Então você precisa conhecer o Evangelho, você precisa ter sido alcançado pelo Evangelho e você precisa compartilhar o Evangelho. Evangelizando na cidade. O homem moderno eliminou o pecado em seu pensamento. Ele não se sente responsável perante Deus. O mal perdeu a sua dimensão vertical. A ofensa à sociedade gera mais angústia do que a ofensa ao Senhor. Diante desse desafio, devemos humildemente confrontar a pessoa com a palavra de Deus. Nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Russell Shedd, ele diz o seguinte sobre o evangelismo. O evangelismo torna-se eficaz quando convence os pecadores de sua pecaminosidade. Se a pessoa se sente profundamente culpado, ela se interessará pela pregação do Evangelho. Se a pessoa não se sente pecadora, se a pessoa não se preocupa quando ofende a Deus, o Evangelho para ela não fará sentido. Ela precisa entender que é pecadora para que a evangelização seja eficaz. Algumas considerações para a gente passar para o encerramento. A igreja deve ter a visão correta da cidade. Menosprezar a cultura, rejeitando todo elemento cultural, vai gerar medo da cidade. E a igreja corre o risco de se isolar. Outra visão errada é supervalorizar a cultura, que trará consigo a idolatria pela cidade.
a igreja acabará absorvendo os valores da cultura. A visão correta em relação à cidade é o equilíbrio. A igreja cumpre a sua missão na cidade, confronta a idolatria com o evangelho. A igreja deve amar a cidade da qual está inserida. Terceiro ponto para a gente encerrar, o evangelho que transforma culturas. Um grande desafio da igreja é compartilhar o evangelho a uma determinada cultura sem parecer estranho, mas ao mesmo tempo sem comprometer a essência da palavra. Billy Graham, ele diz assim: a Bíblia não é moderna nem antiga, ela é eterna. O evangelho, que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, é eficaz a qualquer cultura. Ele deve ser pregado conforme está escrito. O que pode e deve ser contextualizado em cada época e cultura é a forma como comunicamos o evangelho. E aqui eu coloquei algumas gerações para que a gente possa entender um pouquinho essa questão. A geração Baby Boomer, que vai de 1946 a 1964, a geração pós-guerra, tinha uma visão diferente da geração de hoje, a milenial, que vai de 1981 a 1995. São quase 40 anos de diferença. Você consegue imaginar o quanto mudou o mundo da geração pós-guerra para a nossa geração atual? A forma de educar, comprar, vender, pensar, isso é, toda a cultura global mudou neste período. Se a igreja quiser alcançar as gerações, será preciso contextualizar a forma sem mudar a essência. Eu lembro que um pastor da nossa igreja, um dia ele chegou na igreja e disse assim: hoje eu não vou pregar, hoje eu vou só ler a carta de Tiago. E leu a carta todinha de Tiago, só leu, não explicou. A igreja chorando, emocionada, coisa linda, Jesus. Se fosse hoje, a gente ia dizer assim: o pastor não estudou, ele não se preparou, ele não está pronto para pregar. A geração mudou e hoje a gente tem tablet, uma televisão dessa que fica aqui atrás, ó, boa, grande. A gente tem notebook, a gente tem iPhone, a gente tem smartphone. Qualquer coisa a gente busca aqui na palma da nossa mão. A gente precisa entender essa geração, como ela se move. Hoje, se você grava o vídeo de 1 hora, esse vídeo não viraliza. Esse vídeo dificilmente chega nos jovens, nos adolescentes, e eles sentam para assistir. Mas se você grava o vídeo de 1 minuto, de 2 minutos, ou melhor, 30 segundos, um stories, ele assiste, ele entende e é mais eficaz para ele. Então a gente precisa entender como pregar o evangelho para a nossa cidade, para a geração, para que a gente não corra o risco de perder a geração que vem depois da nossa. Para uma melhor compreensão do assunto, veja o conceito de contextualização. A forma como nós adaptamos a mensagem eterna do Evangelho a um determinado tempo e espaço. Fazer o Evangelho compreensível dentro de uma determinada cultura, respeitando os limites dessa cultura, mas sem abrir mão do Evangelho. Ao contextualizar o Evangelho, nós devemos tomar cuidado para não valorizar demais ou desvalorizar a cultura. Sem abrir mão
dos valores bíblicos em detrimento da cultura. Então a gente vai ver pessoas que se apaixonam, abraçam tanto a cultura que elas mudam o evangelho por causa da cultura. Do outro lado, a gente vai ver igrejas, pessoas que tudo que tem na cultura é demônio. Tudo que a cultura produz é pecado. E ela se isola da cultura e a gente está no século XXI e você entra na igreja, parece que você volta para o século XIV, XV, porque aquelas pessoas acharam por bem rejeitar toda a cultura. Só que você está no século XIV, você abraçou a cultura do século XIV. Não tem como você ser acultural. Não tem como você viver fora de qualquer cultura. Fora de tudo que é produzido. Não tem como. Então, a forma mais correta é você entender que você pode pegar o Evangelho e pregar ele conforme está escrito na palavra de Deus, mas usar a forma mais adequada, mais correta para aquele determinado tempo e espaço na história. Um exemplo bíblico disso é Atos capítulo 17. Paulo não inicia sua pregação confrontando o povo, mas ele faz a leitura do povo para contextualizar o evangelho ao povo grego. Lendo a cultura, reconhecendo aspectos pecaminosos da cultura, dentro do contexto do povo, ele apresenta o evangelho confrontando o pecado daquele povo. Quem lembra desse texto, se você puder, já pega na tua Bíblia aí, Atos 17. Paulo chega lá na Grécia e ele diz o quê? Eu observei que vocês têm muitos deuses, né? Tem uma crença boa assim, né? Tem vários postes ídolos. Vocês têm muitos ídolos aqui. E eu observei que tem um ali ao Deus desconhecido, né? Pois bem, esse Deus desconhecido que vocês procuram e não sabem quem ele é o que eu vos apresento. Então ele aproveitou uma brecha na cultura, um espaço ali da crença daquele povo e apresentou o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Um exemplo que eu gosto muito é Hudson Taylor, fundador da missão para o interior da China, hoje chamada Comunhão Missionária para o Além do Mar. Ele deixou o cabelo crescer, começou a trançá-lo, como os homens chineses, passou a se vestir como eles se vestiam e a comer o que eles comiam. Muitos de seus amigos missionários zombavam dele, mas Hudson Taylor havia pensado muito no que era essencial ao Evangelho e o que era uma expressão cultural irrelevante e que, na verdade, poderia ser uma barreira dispensável à eficácia da proclamação do Evangelho. Toda cultura tem elementos bons e ruins, mas em todas as culturas é importante que o evangelista, que o missionário, você que está aí assistindo essa aula, tenha a sensibilidade de observar a cultura ao qual está inserido, para que a igreja, a mensagem, não se torne irrelevante naquele contexto. Considerações. Ao identificar os ídolos culturais em sua cidade, confronte-os por meio do Evangelho de Cristo. Eu estou na cidade de hoje, como eu disse, chamada Quebrangulo. E lá tem uma cultura dos homens se vestirem de mulher, com roupa de baiana, aquele vestido branco, se pintarem com tinta preta, botarem um turbante e é chamado de nega da costa. E quando você começa a observar, você vai perceber traços do culto afro. Então, essa cultura, para nós como igreja, a gente não tem como abraçar.
Não tem como a gente se utilizar dessa cultura, dessa expressão cultural, para pregar o evangelho através dela, para fazer dentro da igreja. Mas você vai observar que existe alguma outra forma que a cidade se expressa, que a cidade é conhecida, que você vai poder pregar o evangelho. Como, por exemplo, a cidade que eu morava, que era Recife, o carnaval lá é muito forte. Então, você não vai para o carnaval, mas você pode evangelizar nas entradas dos polos carnavalescos. Então, você sempre vai ter uma oportunidade de pregar o evangelho para aquela cultura, para a forma que as pessoas vivem, para a forma que as pessoas pensam. Então, não despreze 100% a cultura, mas também não abrace 100% a cultura. Que você possa entender que o evangelho precisa confrontar aquela cultura. Por exemplo, a cultura de cidades, de países, que o homem pode ter 2 mulheres, 3 mulheres, e você vai confrontar aquele comportamento com o evangelho, porque o evangelho ele é acultural, ele não se molda à cultura, mas ele transforma e redime a cultura. 2. Antes do evangelho transformar a cultura, o evangelho precisa transformar a igreja. Existem muitas barreiras culturais. Existem muitas barreiras que nós, como pessoas, colocamos. E impedimos muitas pessoas de serem alcançadas por causa das barreiras que colocamos. Essas 2 considerações aqui, eu peguei de uma mensagem do pastor Ricardo Agreste. Antes do evangelho alcançar a cidade, ele precisa transformar a igreja, para a igreja poder identificar o que é essencial e o que é forma. O que é essencial não muda, não mexe. Mas o que é forma é moldável, é adaptável. Terceira consideração. Antes do evangelho transformar a igreja, o evangelho precisa transformar o líder. Cidade, igreja, líder. Nós precisamos, como líder, ter a visão do evangelho que transforma cultura. Como líder, eu preciso ler a cidade, ser transformado pelo evangelho, depois a igreja é transformada, porque não tem como a igreja querer se expressar de uma forma, usar algum tipo da cultura, se o pastor ele não entende, ele não aceita. Vai ter um choque. Então, primeiro, o evangelho transforma o líder. Depois transforma a igreja. Depois transforma a cidade. Que Deus te abençoe. Que essa aula possa abençoar a sua vida. E que através dessa aula você possa começar a orar. Porque você é alguém que Deus quer usar para alcançar a cidade. Que Deus te abençoe.